Pronto. Boa tarde. Estamos aqui no que Jesus chama de carinhosamente um monte, né? Para fazer o primeiro culto no lar, a pedido e a ordenança de Deus, para que fosse feito aqui no espaço aonde Ele designou, que aos poucos nós estamos fazendo melhorias, né? Estamos em família e normalmente fazemos esse culto já há 2 anos e meio, um pouco mais, né? Com isso, nós inauguramos um novo tempo, assim como o Pai sempre chama, novos ciclos, novo tempo, nova casa, né? E aqui, aguardando na sexta-feira, já entardecer e início do sábado do Senhor, fazemos a oração de abertura, agradecendo ao Pai, nosso Deus, por todos os cuidados que Ele nos dá e pelas palavras que temos recebido, né, para esses estudos. Agradecemos a Jesus pela graça que Ele nos concede e ao Espírito Santo, que Ele nos traga chaves para abrir as portas do nosso coração mediante a palavra que vai ser estudada, né? Amém. Então, o tema é As Palavras Têm Poder. Lá no livro de Tiago, capítulo 3, versículos 8 ao versículo 11, diz: A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Você já ouviu alguém dizer que as palavras têm poder e que elas podem até mesmo enviar sinais ao universo e ele devolverá com coisas boas ou ruins? Por outro lado, também é comum ouvirmos pastores e líderes espirituais afirmarem que isso não tem nada a ver, porque tudo acontece de acordo com a vontade de Deus. Mas será que isso é verdade? Será que realmente não importa o que nós dizemos? A verdade é que as palavras têm poder, sim, a própria Bíblia diz. Certo dia, Deus disse ao rei Salomão que daria qualquer coisa que ele pedisse. E ao invés de pedir riquezas e mais poder, Salomão pediu sabedoria para liderar o povo. E por causa disso, o Senhor tornou esse homem o mais sábio de toda a história. E foi o próprio Salomão quem disse que as palavras têm poder. Lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, ele disse que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. E não foi apenas Salomão que falou sobre a influência da língua sobre a nossa vida. Veja o que Davi também disse sobre isso, lá no Salmo 19, versículo 14. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Além disso, no Novo Testamento, o capítulo 3 inteiro do livro de Tiago fala das consequências das nossas palavras, tanto para o bem quanto para o mal. Portanto, devemos pensar muito bem antes de falar palavras negativas. Não importa se é sobre alguém, sobre você mesmo, sobre qualquer outra coisa. Devemos mudar nossas atitudes, só assim nossa vida será transformada de uma forma sobrenatural. As suas palavras revelam o que está no seu coração. Quando Jesus foi questionado se o seu poder vinha de Deus ou do diabo, ele repreendeu os líderes religiosos dizendo que a boca fala do que o coração está cheio. Vamos ver o que ele disse. Lá em Mateus, capítulo 12, versículos 34 e 35. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más.
As palavras que falamos mostram o que está dentro do nosso coração. Se ele está cheio de maldade, as palavras também serão más. Se passamos o dia todo reclamando e murmurando, é bem provável que o nosso coração esteja infeliz e cheio de coisas ruins. Mas se você está sempre louvando a Deus e agradecendo por tudo o que Ele faz, independente se o seu dia for bom ou difícil, isso mostra que o seu coração está em paz com você mesmo e com Deus. E diante de tudo isso, quais palavras você tem lançado sobre a vida dos outros e sobre si mesmo todos os dias? As palavras que você costuma falar são boas e agradáveis ou elas sempre estão cheias de rancor? Como Salomão disse, o poder da vida e da morte está na nossa língua. Então você não deve falar palavras sem medir as consequências. Palavras são como sementes. Como tem sido o fruto que sai da sua boca? Meu irmão, se você é filho de Deus e tem Espírito Santo no seu coração, a melhor maneira de provar isso é falando coisas boas. Um dia você prestará contas de cada palavra que disse. Assim que Jesus repreendeu os líderes religiosos por falarem mal dele, Cristo deixou um alerta muito importante em Mateus 12. Eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Isso é muito sério, irmãos. Esse versículo mostra que cada pessoa terá que prestar conta a Deus a respeito das palavras inúteis que disseram aqui na terra. Por isso, devemos sempre se perguntar se as suas palavras estão te aproximando ou te afastando de Deus. Muitas pessoas, inclusive as que se dizem cristãs, têm usado suas bocas para destruir a própria família. Uma irmã que foi abandonada pelo marido, logo depois de dar à luz, sempre dizia ao seu filho: "Ai, você é igual ao seu pai, não serve para nada." Essa mulher estava descontando toda a frustração em seu filho. Podemos imaginar a dor que aquele menino sentia toda vez que ouvia a própria mãe dizer aquilo. E sabe o que aconteceu? Assim que completou 18 anos, o rapaz conseguiu emprego em outra cidade e acabou indo embora. Ele decidiu construir a sua vida longe da mãe. Essa situação nos mostra que Deus nos deu o poder de construir pontes ou muros através da nossa fala. E que através da nossa língua podemos amaldiçoar ou abençoar as pessoas à nossa volta. Então, a partir de hoje, escolha sempre falar coisas boas para as pessoas que você ama. Por exemplo, se o seu filho chegar em casa e te entregar um boletim com notas muito baixas, não use a sua boca para tratá-lo como um fracassado ou inútil, mas busque repreendê-lo com amor e carinho. O mesmo vale para o seu casamento. Se, por exemplo, o seu cônjuge chega com a notícia de que foi demitido sem motivo, não o faça sentir pior do que ele já está. Use a sua posição de marido ou esposa para apoiar quem você ama e fale palavras de bênção, consolo e encorajamento. As palavras negativas podem prejudicar o seu futuro. Davi também era um homem de muita sabedoria e por isso ele entendia muito bem o poder do Salmo 34. Ele disse assim: "Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afasta-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança." Você sabia que a maioria dos problemas que enfrentamos não são causados pelo diabo ou por outras pessoas, e sim por causa do que falamos? As palavras são como sementes. Isso significa que se você lançar uma semente ruim sobre a sua vida, você vai colher frutos ruins no futuro. Isso porque as palavras más acabam criando obstáculos em nosso caminho e impedem de seguirmos em frente. Quando você se ofende, acaba fazendo com que o seu subconsciente acredite naquilo que você está dizendo a seu respeito. Então, sempre que você quiser fazer algo novo, a sua mente vai te dizer que vai ser melhor nem tentar, porque você já é um fracassado e nunca vai conseguir fazer nada de bom. Então, seja gentil consigo mesmo, e isso fará toda a diferença no seu futuro.
As pessoas têm o péssimo costume de dizer palavras de maldição quando estão iradas. Eu sei que a raiva é um sentimento que faz parte das emoções e que às vezes é difícil de controlar. E não é porque nós somos cristãos que não podemos perder a calma de vez em quando. Porém, o que deve nos diferenciar deste mundo é o que nós fazemos quando somos dominados por esse sentimento. Você pode ficar com raiva, mas não pode deixá-la te controlar e te fazer pecar. É por isso que o apóstolo Paulo nos deixou o seguinte ensinamento lá em Efésios capítulo 4, versículos 26 e 27. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Ou seja, não pode dormir brigado com ninguém. Além disso, se você estiver com o coração amargurado, tome cuidado ao fazer críticas, pois elas podem magoar e abalar a autoestima de uma pessoa. E isso pode fazer com que ela repita esse mesmo ato com os outros. A língua também pode machucar através das piadinhas de mau gosto. Por isso, pense 2 vezes antes de rir dos erros dos outros, zombar de alguém e dar a ela o rótulo de desastrada, preguiçosa, estúpida ou gorda, por exemplo. Isso pode até provocar o riso dos outros ou da própria pessoa, mas essas palavras deixam feridas muito dolorosas e difíceis de cicatrizar. Por isso, se você tem dificuldade com as palavras, não fique tentando resolver isso sozinho. Peça ao Espírito Santo para te ajudar a controlar aquilo que sai da sua boca. E procure a partir de hoje abençoar as pessoas à sua volta com as coisas que você fala. Suas palavras são poderosas, então sempre use elas para gerar vida e não morte, seja para os outros ou para você mesmo. Deus te abençoe. Amém. Agora a oração. Deus de misericórdia, Deus de misericórdia, que possamos ouvi-lo que possamos ouvi-lo e obedecê-lo e obedecê-lo sempre. sempre. Dá-nos coragem Dá-nos coragem e força para isso. e força para isso. Há situações Há situações que insistentemente que insistentemente nos provocam para agirmos pelos impulsos do momento, pelos impulsos do momento, mas num lampejar mas num lampejar de memória, recordamos que podemos agir diferentes, conforme nos ensinou. Ajuda-nos a termos coragem de interrompermos isso, nossos planos. Quando estes não forem do teu agrado. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Graças a Deus. Muito Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Seja feita sempre a sua vontade, que nós possamos sempre estarmos na paz de Jesus. Amém. A gente sempre finaliza, né, o culto no lar com o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, Então vamos lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. E Fiquem com agora, Deus. bora. nós